Dando continuidade, então, da discussão sobre despesa pública, vamos ver a qualidade do gasto público, tá? A estruturação que eu tinha feito aqui, conceitos, teorias, regras e leis, ponto 1, ponto 2, qualidade do gasto público. Bom, um dos elementos que tem por trás aqui, em termos teóricos, é o segundo teorema de bem-estar. Qual é a ideia do gasto público? Não é? Tem um vídeo lá só sobre políticas públicas, mas a ideia, sobretudo na área de políticas públicas, a ideia é que a sociedade pode entender que a distribuição de renda não é exatamente a mais adequada, feita pelo mercado ou por questões históricas, etc., e que é possível equalizar esses pontos de partida, as dotações dos agentes, seja por meio de impostos, seja por meio de transferências, lump sum, é um valor fixo per capita. Né? A ideia de tanto gasto público quanto tributação para equalizar a distribuição de renda, que é uma decisão política e social. Bom, então aqui esse é o sentido do gasto público, tá certo? Em grande medida, por questões distributivas. Bom, então as críticas que os liberais fazem com relação aos gastos públicos é que, bom, são diversas, não é? Mas uma delas é que, primeiro, nem sempre o governo gasta num bem valorizado e que alguns bens são pouco valorizados, não é? E que são fundamentais, como, por exemplo, defesa nacional, e sem dúvida é importante, né, a gente ter segurança de não cair uma bomba na nossa cabeça, ou do país não estar em guerra, não está sendo invadido, não está sendo escravizado, e que o retorno é invisibilizado. Não é? Bom, esse é um exemplo bem claro, mas outros também. Não é? E também os liberais argumentam muito que mais gastos públicos não significam melhores políticas ou melhores serviços públicos. Então, é preciso mensurar. Existe o oportunismo, o rent-seeking, tudo aquilo do public choice, e também, eventualmente, recursos são destinados, isso é algo que o pessoal da geografia econômica estuda, né, que os recursos são destinados para regiões que são mais ricas, geralmente, não é? Que tem maior capacidade de atrair investimento em infraestrutura, investimento em políticas públicas, porque tem maior densamento populacional, porque tem maior dinâmica econômica, tem maior arrecadação, tem maior, enfim, uma série de questões. Então, muitas vezes, as regiões mais ricas acabam absorvendo esses gastos em detrimento das regiões mais pobres. E despesa não significa retorno em gastos públicos. Então, é preciso fazer uma mensuração. Como a gente mensura? Através de indicadores. Né? Então, no caso, o principal indicador que nós temos é a renda per capita, né? Produto interno bruto per capita, enfim. Em termos de saúde e educação, é mortalidade infantil, expectativa de vida, escolaridade média, taxa de analfabetismo, dentre outras variáveis. Então, a gente tem que ver quanto é gasto nessas áreas e qual é o retorno em termos de variação de indicadores ao longo do tempo. É assim que a gente analisa a eficiência do gasto público. Com relação às tarefas, das funções dos papéis do Estado, existem indicadores que podem ver, por exemplo, se os objetivos de afetar a desigualdade estão sendo atingidos, a distribuição de renda está sendo atingida, se a política econômica, por exemplo, está sendo utilizada para qual o sucesso em termos de crescimento econômico, em termos de taxa de inflação, em termos de taxa de desemprego. Tá? Com relação à qualidade do gasto público propriamente dito, isso é algo bastante recente.
O primeiro estudo feito por Clements em 2002 sobre a mensuração do gasto em educação, tá? Que mensurava a relação entre gasto e desempenho educacional para uma amostra de 38 países. E o resultado, a partir da evidência empírica, mostrou que a maior parte dos resultados tem relação com o background familiar. Né? Então, é muito complicado, portanto, comparar, não é? Será que a educação pública tem um resultado tão pior assim que a educação privada? Vamos ver os resultados do IDEB. Tá, o resultado do IDEB, a educação pública ficou bem abaixo. Mas não é apenas a qualidade da educação que está sendo mensurada ali, não é? Mas é uma questão de tempo que o aluno tem, o deslocamento, se ele tem alimentação, se ele tem um lado do ensino privado, tem psicólogo toda semana, não é? E terapia, e tênis, e inglês, e o da escola privada, pública tá lá, o pai, né, eventualmente desempregado e tal, e aí como não tem dinheiro para terapia, bebe mesmo, enfim, tudo isso acaba afetando tudo, né? Então, é claro, tá certo. Então é por isso que a gente tem que ter essas referências, né? Então, o background familiar importa muito na qualidade na mensuração da qualidade da educação, tá? Então, existe um viés social muito grande. Bom, e os resultados apontam que é possível atingir resultados semelhantes com os mesmos recursos, né? Ou com menos recursos, tá? No caso do Brasil, os primeiros estudos são bastante recentes ainda, que eu queria mostrar aqui esse livro aqui, né, que é o livro da onde saiu a referência aqui desse material, tá? Que é a Avaliação da Qualidade do Gasto e Mensuração da Eficiência, tá? Um livro lançado em 2012 pelo Tesouro Nacional, 2015, tá? E aqui tem esse capítulo aqui sobre eficiência do gasto público em educação e em saúde, tá? Capítulo 12. E aí estão aqui os resultados. Os resultados apontam que a qualidade do gasto em educação, no caso do município, varia muito de acordo com o tamanho do município. O que também não é uma surpresa, dado que, por exemplo, um município pequeno, ele tem que ter lá professor de português, matemática, de física e química, e tem, por exemplo, sei lá, 5, 6 alunos na aula. Então, comparado com o resultado de um município grande que consegue preencher uma turma, não é? É evidente que o tamanho do município vai influenciar. E o tamanho da escola, o tamanho do... Enfim, né? Mas, de toda forma, os municípios com mais de 500 mil habitantes tiveram resultados bastante superiores, porque são municípios mais ricos também, né? Por hipótese, né? Se imagina, e de fato são, a maior parte. O índice de eficiência técnica de 0,868, 868, significa que ele atinge 86,8% do resultado ótimo, o que é um excelente indicador, né, com aqueles recursos. Então, aí que está, né? Quando eu já falei isso quando falei dos serviços públicos, mas mais uma vez, quando a gente quer analisar se tem retorno em gasto público, tem que ver quanto que entra de recurso e quanto que sai em indicadores. É assim, insumo produto. E o detalhe aqui que nós temos que levar em conta é que o que entra de recursos não é muito, porque a renda per capita do Brasil não é alta, e a arrecadação per capita do Brasil não é alta, e, portanto, o dinheiro que entra nos serviços públicos não é tanto quanto se imagina, tá certo? Porque o Brasil é pobre, tá? E tem muitos pobres, certo? Enfim, então isso é fundamental as pessoas entenderem, para deixar de falar abobrinhas a respeito desse tema. O indicador até 50 mil habitantes é 0,56, tá? Então, nesse caso, a ineficiência é maior, que possivelmente tem relação com os pontos que eu falei. Qualidade do gasto em saúde. Primeiro estudo, Evans, em 2000, né, fez um trabalho
com 191 países, tá? Os resultados foram que é possível atingir resultados semelhantes com os mesmos recursos. Gastos mais altos apresentam scores baixos, ou seja, à medida que eu vou aumentando o gasto em saúde, o retorno marginal cai, não é? Tem rendimentos decrescentes de escala. Nenhuma das variáveis institucionais é estatisticamente significativa, ou seja, transparência e corrupção não afetam a qualidade do gasto em saúde. Não é porque roubam o dinheiro que os indicadores de saúde são como são, tá certo? É isso que está dizendo. Isso não tem significação estatística, tá? A evidência empírica obtida indica que os municípios, no caso do Brasil, menores são os menos eficientes na provisão de serviços públicos de saúde. A descentralização pode ter levado à ineficiência. Bom, aqui, o que é relevante aqui, não é? O mesmo com relação à educação. O que acontece? Um hospital custa muito caro, não é? E um hospital, para se viabilizar, ele tem que ter alguma escala. E ter alguma escala exige um tamanho considerável. Portanto, hospitais pequenos, por exemplo, não conseguem ter bons rendimentos de eficiência, porque o custo de cada leito acaba sendo muito elevado. Então, esse é um problema que existe. Tá, mas então vamos colocar hospitais só nos municípios grandes? Bom, também não deixa de ser um problema, né? Dado que, bom, a gente viu na pandemia, tem muitos municípios que não tem sequer hospital, tá certo? E aí? Aí a pessoa morre em casa, certo? Então, uma morte que poderia ser evitável, tá? Mas a eficiência do hospital no município pequeno é menor. É, mas e aí? E as pessoas vão morrer em casa? O que tem mais importância, né? Enfim, discussão, né, que é difícil, claro, mas o resultado é esse, né? Os municípios grandes são mais eficientes por conta, inclusive, da questão da escala e também porque se a gente pensar as especialidades profissionais da área da saúde são mais diversificadas em municípios grandes, tudo isso, né? Que tem relação com a renda, então está tudo autocorrelacionado, tá? Cidades com baixa concentração populacional gastam relativamente mais. E como eu falei, né? Os ganhos de escala são expressivos, são muito expressivos na área da saúde. Né? E aqui os resultados, tá? Qualidade do gasto em saúde no Brasil. Mesma coisa, os municípios pequenos tiveram resultados um pouco piores do que os municípios grandes, mas os resultados são bem melhores do que da educação, né? Municípios com mais de 100 mil habitantes tiveram aqui, que são 280 mil no Brasil, um indicador de eficiência intragrupo de 0,90, o que significa que o resultado é 90% do que seria o ótimo, o que é um bom resultado. E no caso dos municípios de até 50 mil habitantes, 88%, que é um ótimo resultado também, né? Se a gente pensar aí, por exemplo, na construção civil, salvo engano, o índice de desperdício gira em torno de 20%, não é? Do setor privado, da construção civil privada. 20% do material é perdido, então uma eficiência de 80%. Então, se a gente tem um gasto de qualidade pública com 88% na saúde no Brasil, tá muito bom, né? Um ótimo resultado, na verdade, tá? Então, assim, o gasto a eficiência do gasto público em saúde nos municípios, pela ótica dos municípios, os gastos é muito boa, tá? Mas como que o SUS tem? Porque a receita é muito baixa. Cada cidadão contribui com um valor muito pequeno, um pouco mais de R$ 100 por mês para o SUS, e os custos de saúde são elevados, não é? Então é isso, tá certo? A gente tem que ver quanto entrou, quanto saiu. Entrou pouco, saiu um resultado expressivo em termos de mortalidade infantil, em termos de acesso, de prevenção de doenças, de aumento da expectativa de vida, então a eficiência é elevada. Tá? Bom, então assim, eu vou
parar por aqui esse vídeo aqui, vou cortar aqui, e depois eu sigo com os indicadores, tá? Só vou colocar aqui mais uma vez as referências principais aqui. Eu queria mostrar, além dessas referências aqui, tá? Vou mostrar também outra página aqui de texto de discussão aqui de eficiência no gasto público no Rio Grande do Sul, tá? No site aqui do Tesouro Nacional, análise de eficiência relativa aos gastos públicos em segurança, tá? Outra política pública, análise de gastos públicos em educação nas escolas públicas estaduais, tá? E análise de gastos, dos efeitos dos gastos públicos estaduais em educação sobre a criminalidade também, a parte de criminalidade, e também tem de saúde, tá? Tá por aqui, não sei aonde, mas tem outros estudos aqui de qualidade do gasto público para o caso do Rio Grande do Sul no site do Tesouro da Fazenda do Rio Grande do Sul.